Olá, gente! Estamos de volta para mostrar os livros que ainda se acumulam aqui. São livros que chegaram para mim nas últimas semanas e que eu tô lutando para conseguir mostrar tudo para vocês. Vamos ver quais são esses livros, mas antes eu quero lembrar a você, padrinho e madrinha, que agora todos os meses eu vou... Deixa eu sair daqui, vai. Deixa eu me posicionar melhor. Todos os meses agora eu vou fazer sorteios para agradecer aos padrinhos e as madrinhas. Então entra lá na minha campanha do Padrim. Veja quais são as recompensas, quais são os níveis de colaboração, porque você pode concorrer a livros legais, especiais, que eu vou sortear todos os meses. Por exemplo, no final agora do mês de setembro, eu vou sortear esse livro aqui, que acabou de chegar para mim, é super fresquinho, eu mostrei na semana passada na lista de desejos, Como Matei Minha Querida Família, de Bella Mackie. Um livro da Dark Side que vai vir acompanhado com essa sobrecapa. Também vai vir uma caderneta, ó, da edição, tá vendo? Tá fechada ainda no plástico, né, pra pessoa que receber ter o gostinho de rasgar o plástico, de ter a coisa novinha. E vocês gostaram quando eu mostrei esse livro na semana passada, então eu vou sorteá-lo. Não vai ser agora o sorteio, vai ser só na semana que vem. Então se você quiser concorrer, torne-se um padrinho ou uma madrinha do meu canal, a campanha aqui embaixo. Esse é o meu projeto de financiamento coletivo e é uma maneira de você me ajudar e de eu te recompensar também por você me acompanhar, por você prestigiar o meu trabalho. Dito tudo isso, vamos então aos livros inéditos. Eu quero começar mostrando 2 livros de Agatha Christie, daquela coleção colorida da HarperCollins. E eu tô com Agatha Christie assim bem fresquinha na minha memória, porque acabei de fazer um trabalho para divulgação do filme, que é A Noite das Bruxas. Talvez se você me acompanha nos stories do Instagram, até do TikTok, eu tenho um perfil no TikTok, né? Ninguém me segue lá, mas eu tenho um perfil no TikTok, para não dizerem que eu não tenho. E agora vou mostrar 2 livros novos que chegaram dessa coleção colorida. O primeiro deles é O Mistério de Sitford, em sua estada na mansão Sitford, tem um azinho aqui. Mrs. Willett e a filha se reúnem com vizinhos em uma tarde de inverno para um passatempo ordinário, uma sessão espírita. Olha só! Tem a ver com o filme da Noite das Bruxas. Eu não vou falar porque eu já falei tudo lá no Instagram. Vai lá ver, né? Eu fiz Reels, eu fiz TikTok. Vocês não querem vídeo curto? Eu fiz. E eu falo lá sobre o filme. É que ele tem esse toquezinho de espiritismo que eu achava que não existia na literatura da Agatha, mas eu não li tudo que a Agatha escreveu nela. Ela escreveu mais de 100 livros. Pelo visto, ó, tem sessões espíritas aqui em outros livros dela. Mas o entusiasmo dá logo lugar à tensão quando o espírito que estão tentando contactar soletra um aviso macabro sobre o dono da propriedade. E em meio a investigações oficiais e não tão oficiais, algo tão sombrio quanto qualquer contato sobrenatural será revelado. Não parece ser um livro com um detetive conhecido, né? O Poirot, a Miss Marple, tem outros detetives também frequentes, né, nas narrativas da Agatha. Não parece ser o caso porque não tem nenhuma informação aqui na contracapa. Agora também tem esse outro que é o Hora Zero. Vamos ver do que se trata. A viúva Lady Tressilian, também tem uma letrinha aqui que é desgraçada de ler, decide convocar os amigos para um jantar em sua bela mansão costeira, a Bico da Gaivota. Bico da Gaivota é o nome da mansão. Entre os convidados estão uma estrela do tênis, sua esposa e até mesmo a ex-mulher dele. Mas o que parecia ser um encontro inofensivo, nunca é um encontro inofensivo, resulta no assassinato de um dos convidados, óbvio. E também da anfitriã, cujo corpo é encontrado sem vida na própria cama. Convocado para investigar o caso, o superintendente Battle tem nas mãos peças que parecem não se encaixar e uma lista considerável de suspeitos, além de uma dúvida fatal. Por que alguém assassinaria uma senhorinha com um taco de golfe? Então, também mais uma história com um detetive que não é dos usuais, né? É o superintendente Battle.
Eu mesma nunca li uma história com esse superintendente como investigador, mas é a fórmula da Agatha Christie, que pra mim é leitura conforto. Embora fale de morte, de assassinato, é sempre tudo tão absurdo, tão mirabolante, que não dá propriamente, né, pra levar a sério. É só entretenimento mesmo, é história de detetive, vamos investigar pistas, vamos ver os suspeitos, e nunca dá pra adivinhar o final, porque o final é sempre muito mirabolante. Bom, continuando aqui, eu quero mostrar coisas da Companhia das Letras. Deixa eu reunir aqui tudo que a Companhia das Letras me mandou. Esse aqui, gostei da arte de capa, é Café Majestic, de Stephanie Sand, que é uma autora brasileira. Mestre e doutora em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. Vamos ver do que se trata. Paula e Blake não se conhecem, mas dividem traumas e frustrações em comum. Uma foi atriz de novela no passado. A outra é uma roteirista buscando seu espaço na indústria cinematográfica do presente. São duas mulheres de gerações distintas. No entanto, algo terrível as une. Ambas se relacionaram com Wagner, um ator e diretor de sucesso, cuja carreira caminha em paralelo a uma série de casos de assédio sexual. Ao se encontrarem no Café Majestic, suas histórias serão finalmente contadas. Será que é alguma coisa que vai na linha do movimento Me Too? Teve um tempo que teve muita história sobre o Me Too, né? Mas parece ser algo da realidade brasileira. Bom, o Brasil também sentiu reflexos, né? Teve a denúncia do assédio do José Maier, teve do Márcio Melren, enfim. Talvez seja algo dentro desse contexto. Eu leria, gosto, leria sim. Vamos continuar. 2 livros de Milton Ratum. Então, começando pelo mais antigo, Cinzas do Norte, foi publicado em 2005. Ambientado entre as décadas de 50 e 70, o romance narra a história da longa amizade de Olavo, advogado que permanece em Manaus, e Raimundo, um artista que se exila na Europa, de onde chegam as cartas que compõem o enredo. Com uma escrita poderosa, Milton Ratum faz com que os despojos de sonhos se tornem amarga decepção em uma obra notável. Esse é o 3º romance de Milton Ratum. Relato de uma longa revolta e o esforço de compreendê-la. Muito bem. Não li, mas tenho vontade. O Milton Ratum é um escritor bem competente. Um livro de contos chamado A Cidade Ilhada. Os contos de A Cidade Ilhada lançam seus personagens num vai-vem incessante e vertiginoso, vivido ou apenas imaginado, entre Paris e Bangkok, Barcelona e Berkeley, num movimento insuflado pelo desejo, mas cedo ou tarde barrado pelas muitas figuras que o destino sabe assumir. Desencontro, exílio, província, fantasma materno ou, resumindo e consumando todos estes, simplesmente a cidade de Manaus, onde tudo nasce e tudo morre no universo literário de Milton Ratum. Para quem não sabe, ele é um autor manauara e ele ambienta lá boa parte de suas histórias, mas ele não fica restrito às fronteiras, aos limites da cidade, porque ele tem histórias que se passam em vários cantos do Brasil e do mundo também, né? Mas esse é, como diz aqui o texto, o ponto de partida e de chegada dele sempre. Ele foi lançado em 2009. Eu é que não conhecia. Então é uma reedição de um livro de contos que foi lançado em 2009. 2 trabalhos de Milton Ratum. Continuando aqui com os livros mandados pela editora Companhia das Letras, eu quero destacar essa nova edição comemorativa de 10 anos do Drible, romance que é delicioso, encantador, escrito por Sérgio Rodrigues, um autor que eu gosto, que eu acompanho a coluna dele semanal na Folha de São Paulo. Recomendo que vocês façam isso também, porque é tudo aberto, é acessível, vocês podem ler. Ele é um autor fantástico, porque além de escrever ficção, ele escreve sobre a língua que se fala no Brasil, sobre o português brasileiro, e ele tem reflexões muito legais, muito espirituosas sobre o jeito que nós brasileiros falamos. Eu fiz a resenha desse livro tem uns anos e eu lembro que o vídeo foi super mal, eu fiquei bem decepcionada. Não sei se eu não consegui apresentar direito pra vocês. A maneira, esse livro me entusiasmou pra caramba, pô. Mas enfim, eu espero que alguém que esteja vendo esse vídeo dê uma chance
pra esse livro. É legal, acredita em mim, é muito legal. É um romance que tem um pouco do futebol, né, como pano de fundo, mas é, na verdade, a história de um pai e um filho, né? E ele traz o drible, né, que é o que dá título ao livro, é um drible clássico que o Pelé deu num jogo contra o Uruguai. É um drible lindo que ele dá e que ele faz a coisa mais linda do mundo, né? Na hora de chutar. Ele tira a bola do goleiro e chuta pra fora. É assim, é um coito interrompido, sabe? É tão alucinante assim a tristeza que a gente sente por aquela bola não entrar, que chega a ganhar uma beleza, chega a ganhar algum tipo de verdade cósmica. E, enfim, é um drible famoso e é a partir daí que ele vai começar a contar a história, que não é só sobre futebol, é sobre, como eu falei, personagens. Tem um pai, tem um velho chato pra caramba, que dá um drible em todo mundo, engana todo mundo, enfim, por isso tem esse título. É legal, vale muito a pena e saiu a edição comemorativa de 10 anos. Continuando então, a companhia me mandou no selo Penguin Companhia um livro de Luigi Pirandello que eu estou muito entusiasmada para ler. Pirandello é um autor italiano da virada do século, assim, do século XIX pro XX. Engraçadíssimo, inteligentíssimo, que eu adoro. Eu nunca trouxe Pirandello aqui pro canal, eu já li na vida, mas eu nunca trouxe aqui pro canal. E agora tá saindo em português Nenhum e 100 Mil. É um dos livros bem conhecidos dele. Vitangelo Moscarda, Usurário. Usurário significa agiota, alguém que vive a vida cobrando usura, cobrando juros. Tem a sua vida pacata perturbada por uma simples observação da esposa. O seu nariz parece um pouco caído à direita. Esse comentário leva o protagonista a refletir que quem pensamos ser talvez não passe de uma ilusão criada por nós mesmos. O cara começa a filosofar, porque descobriu que tem o nariz torto. A ferida dessa crise pessoal logo se converte em um abismo vertiginoso, ao passo que Moscarda busca fundar uma nova identidade para si, numa jornada tanto de autodescoberta como de autodestruição. O leitor é então conduzido com maestria por um percurso labiríntico deste romance filosófico que questiona os pilares mais básicos do que significa ser humano na modernidade avassaladora da vida na cidade. Pirandello chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. É bem escrito, né? Isso fica bem claro, mas também é divertido, é acessível. Eu vou ver se eu faço quanto antes para vocês uma resenha. E agora, os outros livros da companhia, eu vou mostrar ao mesmo tempo, são 2 livros de poesias de autores diferentes. Um é Raio, de Eucanaã Ferraz, e o outro é Veludo Rouco, de Bruna Beber. Vamos começar com o livro da Bruna. Ela nasceu nos anos 80, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. É autora de inúmeros livros de poemas e livros infantis também. Guardo na infância rasgos de memória que se manifestam mais em cheiros, sons e objetos do que em imagens de pessoas. Vez por outra, o rosto da avó me escapa, mas o hálito do café que ela trazia nos fins de tarde me acompanha até hoje. E a minha avó também. Era cheiro de café e de cigarro. Da mesma forma, e também de batata cozida. Toda vez que eu sinto o cheiro de batata cozida, batata cozida na água, assim. Quando ela vai cozinhando, eu volto para casa da minha avó. Da mesma forma, o velocípede, a borracha rosa e azul, a caneca com a lembrança de São Lourenço, o quichute amarrado na canela, o gosto de sacolé de maracujá, a explosão do meio-dia na pedreira de Morro Agudo e a voz da tia-avó rezando o Rosário de Maria. Parecem me acompanhar como o musgo na pedra. Esse turbilhão de sons, objetos, cheiros, imagens difusa me veio com a velocidade dos relâmpagos que assombraram minha infância ao cair dentro da leitura deste veludo rouco. Essa é a apresentação de Luiz Antônio Simas, não é autor escrevendo. Entre beijos, mangas, cheiros de sabonetes vagabundos e sovacos suados, barulhos de trens em trilhos enferrujados, água sanitária, novalgina, novena, rosa, mosquito, subúrbio carioca, o calor de Duque de Caxias e as encruzilhadas de São Paulo, a poesia e a prosa de Bruna passeiam por uma espécie de contrapelo à ideia de que a história humana se movimenta nos grandes salões, campos de batalha, gabinetes e similares.
Lindo, né? Belíssimo texto de apresentação. Fiquei com curiosidade de ler estes poemas. Prosseguindo, então, com O Raio, do Elkanan Ferraz. Eu vou até chegar um pouquinho mais perto aqui. O Elkanan também é nascido no Rio de Janeiro. É de uma geração anterior. Ele nasceu nos anos 60. Autor de diversos livros e vencedor de prêmios importantes como o Portugal Telecom. Já falamos dele, né? É o Prêmio Oceanos. Em Raio, Elkanan Ferraz reafirma sua poética e mais uma vez surpreende os leitores. A mais flagrante originalidade é a presença de poemas em prosa. De uma página para outra, deslizamos sem sobressalto nos versos para as linhas contínuas e de volta a eles. Tem vários trechos dos poemas aqui. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês. Parece bem mais abstrato, né? Do que o anterior, que remete mais a memórias concretas de infância. E, como foi dito, tem alguns poemas em prosa. Poemas que não se encaixam propriamente no modelo clássico, né? De versos curtos divididos por estrofes. É isso aí. Esse aqui é um livro de Tamara Klink. Se chama Nós, o Atlântico em Solitário. Ela deve ter alguma coisa de parentesco com Amir Klink, não? Tamara Klink nasceu em São Paulo em 1997, bem jovem. Navegadora, arquiteta e poeta. É autora de 1000 Milhas, livro que narra sua primeira viagem em solitário pelo Mar do Norte em 2020. Em Nós, acompanhamos a travessia em solitário realizada por Tamara Klink no Oceano Atlântico em 2021, aos 24 anos. Nessa empreitada ambiciosa, a navegadora contou com a companhia permanente do seu caderno e do barco Sardinha. À distância, teve o apoio e também a preocupação constante da família, dos amigos e de um cardume de apoiadores nas redes sociais que seguiram a viagem praticamente em tempo real. Muito bem, é um livro de viagem. Tá cheio de fotos aqui. Eu não sabia. Ela deve ter perfil no Instagram, ela deve ter registrado tudo, né? Nas redes sociais. Não sei se vocês conhecem Tamara Klink. Agora eu quero continuar mostrando livros enviados pela editora Antofágica. São do novo selo Nano, edição de bolso e mais econômica. São A Metamorfose, de Franz Kafka, e o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu não sei se essas edições incluem os textos de apoio. Não incluem. No caso aqui, é só a Metamorfose mesmo. Então, não vai ter pós-fácil, texto de professor, nada disso. Mas a tradução é a mesma, de P.T. Rissati, feita para essa edição, né, para aquela também. E para quem não sabe, a Metamorfose conta aquela história de um homem que um dia acordou de sonhos intranquilos e percebeu que tinha se metamorfoseado durante o sono em um inseto monstruoso, que alguns gostam de imaginar como uma barata, porque é o bicho que mais dá medo e nojo em todos nós. Mas pode ser qualquer inseto. E aí, diante disso, o Kafka narra o que aconteceu na casa dele, depois que ele se transformou em barata, e isso serve de alegoria para um monte de coisas. Faz a gente ficar pensando por um tempão. Aqui nós temos a senhora Dalloway. Eles preferiram colocar o tratamento aqui em inglês, né, que é Mrs. Dalloway. Mas também poderia ser traduzido como a senhora Dalloway, que dava no mesmo. Que é um dos livros mais conhecidos da Virginia Woolf e é mais difícil de ler, exige um pouco mais de experiência dos leitores, porque é uma narrativa não linear, que acompanha o fluxo de consciência dos personagens, que passeia pelo pensamento da personagem principal e também de outros personagens sem prévio aviso. Então, de repente, nós estamos na cabeça de um, de repente estamos na cabeça do outro. Eu gosto de comparar com um gato pulando de um telhado para o outro. É assim que a narradora da Virginia trabalha. Ela é um gato que fica pulando de uma cabeça para outra. E a gente que lute para entender, mas quando a gente se empenha, a gente percebe que vale a pena.
Essa liberdade de pular de um canto para o outro como a de um gato é muito maravilhosa. E a gente tem muito a aprender sobre essa história que se passa num dia de vida dessa mulher. Ela saiu de casa para comprar flores e ela acaba fazendo toda uma reflexão sobre a vida que ela leva, sobre as angústias familiares que ela tem, sobre o marido, sobre a filha. Aí conhecemos outros personagens também. Tem um comentário sobre a Primeira Guerra Mundial, os traumas que causaram na cabeça, né, das pessoas. Enfim, é bem bom. Continuando aqui, eu quero mostrar livros enviados pela editora Palas. Um deles, eu fiquei bem feliz de receber, é a segunda vez que eu recebo um livro de Teresa Cárdenas, uma autora cubana. Peraí. Ela era escritora desse livrinho aqui, ó. Eu acho que eu nunca me comovi tanto com um livro quanto esse. E, assim, eu fiquei em prantos e... Nossa, foi um livro que me marcou profundamente. Cachorro Velho, que conta a história de um escravizado, né, que era chamado na fazenda onde ele morava de Cachorro Velho. E só daí a gente tem já um pouco a dimensão do drama, né? Aqui temos mais um livro de Teresa Cárdenas, chama Awon Baba. Awon Baba é um nome bem mais incomum. Teresa é escritora e atriz, recebeu inúmeros prêmios que a credenciam como uma das vozes mais relevantes da literatura cubana atual. Vamos ver do que se trata esse livro. Onde estava aquele caminho que levava ao rio que tanto lembravam? Onde estavam as fogueiras que os jovens se sentavam em volta para fazer brincadeiras e dançar? Eles não tinham permissão para lembrar e alguns já não queriam fazê-lo. Lá estavam os canaviais sufocantes e cheios de escorpiões e serpentes. Os feitores estalando os chicotes nas suas costas. Se tentavam fugir, tinham as orelhas e os narizes cortados. Tortura e sangue. E morte ao final e no começo de tudo. Tá na cara que ela fica no mesmo tema da escravidão, né? Ela volta a uma fazenda de cana-de-açúcar. É o mesmo cenário aqui do Cachorro Velho. E ela provavelmente traz novamente o ponto de vista de pessoas escravizadas que foram tiradas, né, das suas terras, das suas raízes, foram arrancadas dali e agora tem que enfrentar os canaviais sufocantes, cheios de escorpiões e serpentes, com feitores estalando chicotes em suas costas. Deve ser bom, viu, gente? Se ela manteve o nível aqui do Cachorro Velho, deve ser bom. E continuando também, a Palas me mandou Canção de Ninar para Menino Grande, da Conceição Evaristo. Ela é uma das escritoras afro-brasileiras mais reconhecidas da atualidade. Não teve a sua candidatura à Academia Brasileira de Letras aceita, o que é um belo de um absurdo. Conceição Evaristo é escritora, ficcionista e ensaísta, graduada em letras pela UFRJ, mestre em literatura pela PUC do Rio, doutora em literatura pela UFF, já publicou um monte de livros. Canção de Ninar para Menino Grande é um livro novo dela, saiu no ano passado, 2022. Parece ser um romance, não é um livro de contos, não. E ele tem textos de pessoas como Walter Hugo Mãe, aqui nas orelhas. Eu não vou ler, porque eu já li antes de a gente começar a gravar, e ele faz um comentário sobre a história, e talvez não seja muito interessante agora. E aqui atrás tem um texto de Jefferson Tenório. Eu vou ler o texto dele aqui para apresentar para vocês. Canção para Ninar Menino Grande é, antes de tudo, um mosaico afetuoso de experiências negras. Trata-se de um canto amoroso e dolorido. Nessa obra, Conceição Evaristo demonstra mais uma vez domínio da linguagem narrativa e o seu poder singular de contar histórias. Na figura do personagem Fio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos das relações com as mulheres negras. Sim, estamos diante de mais um acontecimento literário. Não tem muita informação sobre o enredo, mas enfim, com certeza vou colocar a Canção de Ninar na minha lista de próximas leituras. Prosseguindo aqui, temos 2 livros enviados pela editora Tordesilhas.
da mesma autora, a Lily King. Então são livros de... Um é um livro de contos, 5 Terças de Inverno, e o outro é Escritores e Amantes. Você está recebendo Escritores e Amantes, o mais novo lançamento da maravilhosa Lily King. Tenho certeza que você vai se apaixonar por Casey Peabody, uma escritora, atualmente garçonete, de 31 anos, que tem sua vida virada de cabeça para baixo após a morte repentina da mãe e que luta para terminar o romance que está escrevendo há 6 anos. Ao mesmo tempo que Casey tenta sobreviver lutando contra o peso do luto que muitas vezes parece sufocá-la, ela conhece Silas e Oscar, 2 escritores que vão abalar ainda mais a sua vida. Escrito com humor, sensibilidade e inteligência, marcas registradas de King, Escritores e Amantes é um romance imperdível que vai fazer você sentir todas as emoções que transbordam de página a página. Então esse aqui é um romance. Um romance meio metalinguístico, né? Protagonizado por escritores. E esse aqui é um livro de contos, 5 Terças de Inverno. Contados nas vozes íntimas de personagens únicos e cativantes de todas as idades, os contos de 5 Terças de Inverno exploram desejo e mágoa, perda e descoberta, momentos de angústia e sensibilidade. Por exemplo, o amor platônico de um livreiro por sua funcionária, um adolescente negligenciado que encontra afeto em uma improvável dupla de estudantes universitários contratados para cuidar da casa, a perda da inocência de uma garota nas mãos do filho de sua empregadora e um orgulhoso nonagenário impotente no quarto de hospital de sua neta. Românticas e esperançosas, brutalmente cruas e implacavelmente honestas, algumas até beirando ao surreal, essas histórias são, acima de tudo, sobre o eterno tema do amor de Lily King. Eu não posso terminar esse vídeo sem mostrar isso aqui, ó. Mais um livro coreano para fila. Ultimamente eu não me decepciono com livros coreanos. Bem-vindos à livraria Ryunam-dong. Bem-vindos à livraria Ryunam-dong, de Hwang Bo-heum, que é essa daqui, ó, Hwang Bo-heum. Formada em ciência da computação, trabalhou com engenharia de software na LG. Meu Deus, é uma moça de exatas. Deve ser diferente um livro que não foi escrito por alguém que estudou letras, que estudou história. Bem-vindos à livraria Ryunam-dong é o seu primeiro romance e se transformou num fenômeno. Com 250 mil exemplares vendidos na Coreia do Sul em apenas um ano e direitos adquiridos para mais de 20 países. Acho que tudo que é feito na Coreia do Sul ultimamente vira fenômeno. Vem uma cartelinha de adesivos fofíssima aqui, com temática assim de livraria, né? Vamos ver. Yong-ju tem se sentido desmotivada. Sua vida se tornou uma sucessão de frustrações e ela sente um vazio eterno no peito. Cansada de viver assim, ela decide deixar tudo para trás e colocar em prática um antigo sonho: abrir uma livraria e adotar um cachorro que fica latindo na sala ao lado. Mas começar um negócio nunca é fácil, e ela vai descobrir que amar livros não é o suficiente para tornar seu sonho realidade. Conforme entende como administrar uma livraria, Yong-ju também aprende mais sobre si mesma e quem ela quer ser. À medida que a livraria se transforma em um espaço para que almas feridas descansem, se curem e descubram o que realmente importa, Yong-ju encontra um novo significado para a vida. Olha, né, você encaixa acho que na categoria de livro fofo. Tem, sem dúvida nenhuma, uma ilustração de capa reconfortante pra caramba. E é com isso, com essa coisa gostosinha, quentinha, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Lembrando que todos esses livros aqui estão aqui elencados na descrição do vídeo para você comprar na Amazon ou na estante virtual. E quando você comprar livros usando esses links, vocês ajudam o canal. Então, me falem aqui nos comentários quais desses livros mais interessaram a vocês. O que vocês querem que eu coloque na fila? Tem o meu gosto pessoal, né? Vocês já viram que eu, por exemplo, esse livro do Pirandello eu adorei. Com certeza eu vou ler.
Mas tem outros livros que às vezes eu não dou nenhuma bola, que eu faço uma leitura errada, assim, num primeiro momento, que vocês me corrigem. Aconteceu isso até no vídeo passado. Então, se você conhece algum desses livros, tiver mais dicas pra me passar, coloca aqui embaixo nos comentários. E eu agradeço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!